Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise visual profunda. Hoje a gente vai focar na Operação HHG e naquela que é, sem dúvida, a obra-prima arquitetônica suprema detalhada na embriologia clínica de Moore, o desenvolvimento humano. A nossa grande missão aqui é decodificar como a natureza consegue pegar uma única célula, o zigoto, e transformar em um sistema incrivelmente fino e preciso. Para quem estuda medicina ou simplesmente ama, ciência é fascinante, sabe? É literalmente o maior e mais perfeito projeto de construção já concebido. Cada evento molecular ali é uma etapa crucial dessa arquitetura monumental. E aí, olhando para toda essa precisão, a pergunta que não quer calar é: como exatamente um único zigoto vira um sistema de uma complexidade tão absurda? Bom, a gente sabe que não é mágica, né? É um projeto de construção molecular altamente, mas altamente programada. O desenvolvimento embrionário segue instruções super rigorosas. A proliferação, a migração celular, a diferenciação, tudo isso acontece em momentos que são perfeitamente orquestrados para erguer toda a estrutura do corpo humano. Mas olha só, para a gente entender o desenvolvimento normal, é absolutamente crucial olhar também para quando as coisas, não saem bem como planejado. Tem essa citação clássica do cirurgião James Paget, lá de 1882, que dita um tom profundamente clínico para a gente. Ele diz que estudar as anomalias e os defeitos congênitos não é só curiosidade. Na verdade, nos dá a chave principal para decodificar o brilhante projeto original da biologia. Muitas vezes, é exatamente através do erro que a gente consegue desvendar o funcionamento exato da máquina. Certo, então vamos mergulhar na nossa planta baixa de hoje. Primeiro, a arquitetura do desenvolvimento. 2. Vias de sinalização celular. 3. O período embrionário crítico. 4. O cronograma do crescimento fetal. E, por último, claro, as correlações clínicas. Então, começando pelo número 1, a arquitetura do desenvolvimento. Pense o seguinte: antes de levantar um prédio, a gente prepara o terreno e delimita as fundações, certo? Na biologia, esse processo molecular complexo que dita a forma, o tamanho e as características de um órgão é o que chamamos de morfogênese. E olha, não tem nada de aleatório nisso. É um processo estritamente direcionado por instruções genéticas super precisas. São milhares de genes que precisam ser ligados e desligados na ordem exata para esculpir de verdade cada estrutura que está se formando. Indo para o número 2, vias de sinalização celular. Agora, o que é muito interessante nessa parte é como é que as células, que são basicamente os tijolos dessa obra, sabem o que fazer ou para onde ir. É aí que entram os mestres de obras. Elas contam com vias de sinalização que são reguladores vitais, super conservados na evolução. A via NOT, por exemplo, garante que células vizinhas tomem caminhos diferentes usando a inibição lateral. A via Wnt gerencia aquelas interações críticas entre camadas de tecidos. E a superfamília TGF-beta, fundamental para formar estruturas essenciais como os rins e o nosso esqueleto. Mas no meio de todas elas, a grande estrela é a nossa Operação HHG, comandada pela via Sonic Hedgehog, ou SHH. O SHH é o verdadeiro morfógeno mestre. A concentração dessa proteína age tipo um interruptor liga e desliga, dependendo de onde a célula está. É literalmente ele que garante que os nossos dedos se formem no padrão certinho, sabe? Ele orienta o eixo anteroposterior e é crucial para padronizar o próprio tubo neural. Se der algum erro nessa comunicação micro, a macroestrutura inteira muda drasticamente. O que nos leva ao ponto 3, o período embrionário crítico. Agora que a gente já entende as vias microscópicas, vamos ampliar um pouco a visão. A gente entra nas semanas de maior vulnerabilidade, onde aquela superestrutura básica é montada a partir de 3 camadas germinativas. Isso rola em 3 fases bem sequenciais. Primeiro, o crescimento, que é pura divisão celular rápida. Depois, vem a morfogênese, que vai ditar as formas de fato. E, por fim, a diferenciação, que é quando essas células amadurecem para realizar funções super especializadas e criar tecidos complexos. Isso aqui ilustra brilhantemente a conversão para uma estrutura tridimensional complexa, o dobramento do embrião. Pensa que, no comecinho da 4ª semana, o embrião é só um disco plano, mas aí com dobramentos simultâneos nos planos mediano e horizontal, ele vai se contorcendo até ganhar essa forma cilíndrica clássica em formato de C. É exatamente esse movimento que empurra o primórdio do coração e do intestino para os lugares anatômicos certinhos. É incrível! E durante todo esse rearranjo de espaço, rola o maior trabalho em equipe da biologia inteira, a indução. Basicamente, um tecido dá as coordenadas para o tecido vizinho sobre como ele deve se desenvolver. O exemplo clássico é a formação dos nossos olhos. A vesícula óptica cresce, encosta no ectoderme superficial e induz esse tecido a engrossar e se curvar para formar o cristalino.
Sem esse papo reto entre as células, partes inteiras do corpo simplesmente não se formam. Vamos em frente para o número 4, o cronograma do crescimento fetal. Da 9ª semana até a hora do parto, aquela fase de formar as estruturas delicadas fica para trás e a gente entra numa nova era, que é o período fetal. Aqui, o foco do projeto arquitetônico muda de vez. Agora é sobre ganhar escala e amadurecer. E, trazendo isso para a realidade clínica, é para isso que serve a medição do comprimento cabeça-nádegas, o CCN, no ultrassom. É o método principal que os médicos usam para estimar com precisão a idade do feto e ver se o crescimento está acompanhando o rigoroso cronograma biológico. Dando uma olhada nesse cronograma, a gente nota uma correção constante das proporções corporais. Com 9 semanas, a cabeça é gigante, ocupando metade de todo o comprimento. Mas o corpo logo alcança. Com 12 semanas, a diferenciação sexual já fica evidente. O processo avança a todo vapor até chegar ali na marca das 35 semanas. Um ponto de virada crítico, onde o peso bate cerca de 2,5 kg. Essa maturidade eleva drasticamente as chances de sobrevivência caso ocorra um parto prematuro. E olha que curiosidade fantástica que os textos clássicos, como o Moore, trazem pra gente. Durante a 9ª semana, bem no iniciozinho do período fetal, não é a medula óssea que produz o sangue, é o fígado. Ele atua como nossa principal fábrica, fazendo uma eritropoiese intensa. Somente mais tarde, lá pela 12ª semana, é que o baço assume temporariamente essa tarefa pesada de sustentar o suprimento de oxigênio do feto. E, finalmente, número 5, correlações clínicas e anomalias. Bom, para entender mesmo a arquitetura normal, a gente precisa olhar para o que acontece quando o projeto sofre alguma interferência. É quando aqueles defeitos na sinalização molecular viram anomalias diagnosticadas ao nascer. E essa epidemiologia visual que a gente está vendo nos dá um banho de realidade sobre o conhecimento médico atual, lembrando sempre o quanto a embriogênese pode ser complexa e multifatorial na prática do dia a dia. Então, o ponto crucial é o que esses números escancaram para a gente. Apesar de todos os avanços mapeando vias como NOTCH, WINT, impressionantes 50% a 60% das anomalias congênitas ainda têm causas que a gente simplesmente não conhece. A herança multifatorial, que mistura genética e ambiente, é o segundo maior fator. E, curiosamente, o impacto puramente ambiental, os genes mutantes isolados ou falhas cromossômicas respondem por fatias surpreendentemente pequenas desse total. Resumindo, há um vasto universo biológico a ser explorado. Para ilustrar perfeitamente como uma falha micromolecular muda toda a estrutura clínica visível, olha só essa comparação. No desenvolvimento normal, para que a gente não nasça com mãos parecendo remos, moléculas como o TGF-beta mandam um sinal de morte celular programada, a apoptose, dissolvendo o tecido entre os dedos. Se essa comunicação falha ou é bloqueada, a consequência direta é a sindactilia. Os espaços interdigitais não se desfazem e a pessoa nasce com os dedos fundidos ou unidos por uma membrana. E tem um detalhe. A obra pode ser sabotada de fora para dentro também. Fatores ambientais agressivos, os famosos teratógenos, podem causar estragos enormes, especialmente se a exposição rolar naquela fase crítica da 4ª à 8ª semana de desenvolvimento. O vírus da rubéola, por exemplo, causa aquela tríade clássica de catarata, defeitos cardíacos e surdez. A talidomida impede tragicamente a formação dos membros. E certos anticonvulsivantes estão fortemente ligados à fenda labial e palatina. O ambiente materno é, de fato, a nossa barreira de proteção primária. E para fechar, fica aqui uma reflexão final. Depois de presenciar a absoluta complexidade desse canteiro de obras invisível, onde vias de sinalização ditam induções e dobramentos moldam tecidos ao longo de semanas de pura vulnerabilidade, a verdadeira surpresa médica não é que o desenvolvimento falhe de vez em quando. É que um processo que depende de literalmente bilhões de instruções genéticas e moleculares perfeitamente coordenadas consiga resultar em um bebê saudável na esmagadora maioria das vezes. O estudo da embriologia é a decodificação da precisão da natureza. Fica o convite para a gente continuar observando e desvendando essa arquitetura espetacular. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!